Fala sócios, sejam muito bem-vindos a mais um KBcast. Hoje a gente está com o Ladislau, a gente está com o Daniel e hoje a gente vai falar sobre um mercado que está vindo muito forte aí, que é o short stay. E trouxe dois profissionais incríveis do mercado. Se apresentem, fica à vontade, Daniel, depois Ladislau. Obrigado, Cadu. Sou o Daniel Simões, diretor de incorporações da construtora J. Simões, empresa há mais de 40 anos. Esse ano, na verdade, a gente faz 40 anos de empresa. Temos mais de 130 obras entregues no prazo, 1 milhão de metros quadrados construídos. E fomos talvez a primeira empresa no Ceará a realmente investir nesse short stay, na verdade eu não digo nem short stay, mas na moradia inteligente, ou seja, na Perfeito. curta, média e longa temporada. 2019 lançamos o J-Smart, que hoje é referência de mercado, e a gente vem avançando com outros produtos, como o J Studios, que ele é mais focado no assunto de hoje, né, Lazaro? Isso mesmo. Cadu, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar do lado desse cara aqui, que além de parceiro, eu sou fã dele também. Sou fã, sou amigo e tudo, né? E sou um admirador do trabalho dele. Aqui é um complemento, porque ele é Então, incorporador, nós somos imobiliária. A Reale, ela tem 26 anos, completados esse ano. A gente começou do -1, não é nem do zero. Estamos ali trabalhando no mercado, com locação, depois foi por compra e venda de usados. Fui bater na porta dele aqui lá em 2008, ali, 2007, não deixaram eu trabalhar com eles. E foi bem objetivo, né? Para você entrar aqui, tem que vender mais do que a gente, mais do que quem vende aqui dentro, ou nos vender um terreno. A gente foi aprender a fazer os dois, vender terreno, e conseguimos entrar pela porta da frente trabalhando. E hoje a Real está aqui, focada num produto de investimento, que ele é especialista nisso. A gente hoje, o nosso core está muito baseado nisso, tá? E também focado no mercado de alto padrão e de luxo aqui em Fortaleza, que eu faço esse trabalho, né, diretamente, entendeu? Atendendo o público ticket A, tudo, né? Então, assim, Pelo que eu tenho visto, o trabalho maior que você tem feito é pegar a premiação nos cantos. Porque onde eu vou, a premiação tá lá o Ladislau, primeiro. Gente, pelo amor de Deus. a sorte favorece. na J. Simões faz 3 anos que ele não sai do pódio, viu? Ele onde eu tô, meu amigo, ele tá em primeiro. O trabalho maior que ele tá fazendo é pegar a premiação. verdade. Para abrir aqui, eu vou citar a Vigílio, tá? A sorte favorece aos audazes. E acho que a Real tem muito dessa audácia, ousadia. A gente conseguiu se encaixar no mercado, a gente apanhou muito, né? Mas conseguimos crescer bastante. Hoje a gente tem uma estrutura bacana, recebe bem nosso corretor, trata ele bem, trabalha a mentoria com eles, a gente deixa o corretor pronto para atender o cliente como se a gente fosse seu o cliente, tá? Então a gente calça o sapato do corretor também. E com relação ao cliente, a gente sabe acolher, tem hospitalidade, procura entregar soluções sob medida, a gente respeita o tempo do cliente. Eu digo que a principal filosofia da Real é o respeito ao tempo do cliente. Eu acho que isso tem conseguido nos posicionar bem. A gente recebe muita indicação e quando essa indicação vem, a gente vai medindo isso, tá? Eu sou um cara que não anuncio, então, eu sou o único corretor de Fortaleza que não anuncia. E graças a Deus eu tenho um cliente de indicação e isso é clientes recorrentes, né? Clientes de 10, 15, 20 anos que começaram pequenininhos, hoje são grandes investidores imobiliários e está se provando a nossa tese. O mercado imobiliário, sim, é uma grande opção, ou uma das melhores opções de investimento, onde traz segurança, onde tem endereço, tá? Onde tem uma Lastro, né? estrutura, tem lastro. E falando de lastro, para efeito de comparação, 56% da riqueza global é lastrada em imóveis. Isso diz muito, né? O rico investe muito em dinheiro, e é por isso que ele é rico, Sim. tá? Então, se você hoje está pensando em fazer esse investimento, nós temos uma janela perfeita, né, Daniel? Nós vamos falar muito Total. sobre isso hoje, entendeu? E já entrando nisso, o episódio aqui eu queria falar um pouco mais sobre short stay, sobre estúdio e no ponto de vista de vocês, quem é o cliente hoje em dia que compra estúdio? Porque se você for analisar, é um imóvel, vamos lá, 400, 500, 600 mil, 800 mil, só que é um imóvel de 30 e poucos metros quadrados, abaixo de 40. E, em geral, não é para o cara que quer morar. O cara que tem 600 mil, ele não vai morar, em geral, em sua grande maioria, num imóvel desse. Mas para o investidor talvez seja interessante. Isso no meu ponto de vista. No ponto de vista de vocês, quem é o cara que compra esse estúdio e por quê? Cadu,
Legal essa pergunta, né? Então a gente eu acho que o que eu vou responder é muito provavelmente o que a gente pensa muito parecido em relação a isso, né? Eu vou só citar aqui fatos, né? Em 2019, quando a gente lançou o primeiro JSmart, a nossa ideia original, pensando como mercado tradicional, era fazer um apartamento compacto, né, no caso 37 metros quadrados, para vender tradicionalmente, talvez para o primeiro imóvel, o pai que vai comprar para o filho. Nosso próprio marketing ele era muito voltado para o jovem, era muitas cores, não sei o quê, era trazendo coworking, coisas que o mercado não conhecia, hoje virou Era padrão. imóvel Era um inteligente móvel mesmo, né? inteligente mesmo, era um móvel Bacana. para você morar de forma inteligente, perto de tudo e tal. O que foi que aconteceu? Quando a gente lançou o primeiro apartamento, que eu achava que eu ia atender o jovem lá de seus 20, 30 anos, eu comecei a ver que os meus clientes eram 40, 50, 60, 70. E aí eu comecei a perceber que a gente tinha atirado uma coisa e acertado em outra, no Tem caso do negócio aqui, investidor, né? né, tem negócio aqui. E na época, o nosso pitch de vendas era muito essa história do short stay, que Fortaleza, é o que eu digo até hoje, né? O Airbnb é para o mercado de hotelaria o que o Uber é para o mercado de táxi. Então, essa disrupção no mercado do short stay, eu já via isso em 2019, chegando aí no 7º ano, como uma nova realidade. O que na prática a gente viu é que esse investidor, ele não é só o do estúdio, ele não é só o de 1 quarto, ele não é só o de 2 quartos, ele é o de 3 quartos. Eu diria que mais do que o imóvel compacto, o que mudou na cabeça das pessoas nos últimos anos, e é uma coisa que eu sempre bati muito, é que os 3 gêneros de primeira necessidade da humanidade, desde que o mundo é mundo, né, Laslau, é água, alimento e moradia. Na hora que você é, passa a entender, é o teto. Na hora que você passa a entender que você consegue ter um ativo de luxo, que apesar de valorizar, tem o efeito psicológico de segurança de você ter o imóvel, ele é um imóvel que ele dá mais retorno do que muitos imóveis tradicionais que não foram pensados. A JMS tem 40 anos, a gente começou a desenvolver projetos para investidor, tem 7, né? Perfeito. Então o que que aconteceu? Como o Ladislau disse, se 56% das fortunas do mundo são lastreadas em imóveis, por que não democratizar isso? Por que fazer que o investimento imobiliário ele não seja dos multimilionários, mas que eu possa atender um investidor que tem uma renda lá, que pode pagar 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 reais por mês, que ele possa fazer um financiamento bancário, que ele consiga dobrar, triplicar, quadruplicar o investimento em 10 anos. Então a gente aposta muito não só no imóvel, né, Lazal? A gente investe muito na estratégia de investimento. O que eu digo muito, Perfeito. o que eu digo muito é que eu não estou aqui para te vender o imóvel, eu estou aqui para te vender uma ideia que, se você entender essa ideia, o conceito por trás dela, tanto do ponto de vista técnico como fundamental, cara, assim, fazendo conta, nada bate o imóvel a longo prazo, né, Mazão? É isso, né? É o que a gente até conversa muito, o short stay ou o estúdio, ele é um modelo de investimento lastreado no imobiliário, no meu ponto de vista. Uhum. E é isso aí, dá lastro, o cara que é investidor entende que ele pode valorizar o patrimônio dele, mas também ele pode ter uma renda passiva recorrente, enfim, ponto de vista. Mas, vai lá, Ladislau. Se você é do mercado imobiliário, seja incorporador, construtor, dono de imobiliária ou até corretor autônomo e está tendo dificuldades no digital, não está conseguindo atrair leads qualificados, não está conseguindo converter, não produz conteúdo e está cada vez pagando mais caro, nós do grupo Cadu Baracho a gente consegue te ajudar. A gente monta toda a estratégia, a gente educa o teu time, operacionaliza inclusive para você, você não se preocupa com nada. Você vai atrair muito mais clientes muito mais qualificados e converter. Se você quer de fato mudar o seu resultado no digital e vender muito mais imóveis, aponta o teu celular para o QR Code aqui ou então clica no link abaixo e já fala com um dos nossos consultores. Agora vamos voltar para o episódio. de público, né? Eu vou dividir aqui em pelo menos 4, tá? Primeiramente, o investidor qualificado. Esse cara já entende o processo, já entende ali o produto e tal, ele está conectado, quando a gente liga ele já sabe, Já comprou. já Já vem extremamente comprou, informado, né? já testou o produto e tal, então esse aqui, numa ligação a gente consegue vender para ele. Ó, tô lançando mais um aqui, quero que você entre agora nessa janela para você escolher melhor suas unidades e tal. Aí quem escolhe as melhores unidades ganha mais valorização amanhã. Se a gente vende bastante, é por isso que a gente tem um sucesso, tá, com o Jorge Simões.
E nós temos uma venda recorrente realmente dentro da Real. O segundo público ali, já que está se consolidando bastante, é o novo investidor. É aquele que já viu aquele movimento e ficou com medo de entrar, perdeu algumas janelas, mas esse cara, ele está atento. Então, e isso foi provado no J Studio Silva Paulo agora. Teve muitos novos investidores. A gente conseguiu ter uma performance bem interessante, né, Daniel? Nesse produto, um produto que foi praticamente em reuniões ali, encontros com os clientes, e a gente conseguiu, né, praticamente não tem mais nada, né? Tem 1 ou 2 unidades. A gente tá abrindo venda agora oficial, mas a probabilidade desse projeto Dessas zerar em 90 reservas, dias. exatamente. E o terceiro ali público desse produto é quem vai comprar para morar. Esse cara que está morando longe, ou dependendo do momento de vida dele, ele está tocando metro quadrado por mobilidade. Perfeito. Fazer Dá- tudo ali a pé, em volta, tudo muito bem localizado, Ele né? está buscando essa rede de serviço a um passo de casa. Imagina você que se desloca toda manhã, passa 1 hora no trânsito para ir trabalhar, ele passa mais 1 hora para poder voltar, entendeu? São 2 horas que ele passa dentro do carro. Essas 2 horas ele podia fazer mais academia, ele podia ter um segundo hobby, entendeu? Total. Então, assim, ele poderia ler um livro, entendeu? Olha quanto, quanto diferencial ele teria de benefício durante o dia, Eu só diria- por conta Quanto de uma de vida ele opção. ganha, né? Isso. Só que eu digo assim, quando você perde metro quadrado interno, você ganha externo, porque o produto ele é um tijolo inteligente, né? Se eu vou receber minha família, eu posso receber na minha área gourmet espetacular, que esse cara capricha pra caramba e tal. E quantas vezes eu faço isso? 1 vez por mês, 1 vez a cada 2 meses? Então, a minha moradia ela é inteligente, eu tenho um custo menor, entendeu? Corroborando o que você disse, só fazendo um É. complemento, fazer um ponto e vírgula aqui. É. O que você disse é uma coisa que eu falo muito. O investidor está comprando metro quadrado com dinheiro, mas o que ele está vendendo é tempo. É tempo. É. É tempo. É. E Que é a tempo única, que é a o tempo única nosso coisa que ativo. você não O recupera. tempo é o nosso ativo mais precioso precioso. hoje. É. O tempo não volta. Essa hora que passou, se você produziu ou não, ela já passou, não volta, entendeu? Então, assim, eu acho que as pessoas estão buscando isso, elas estão atentas a isso. É um movimento que não é mais uma tendência, é uma realidade. Se você for olhar, no Brasil tem 203 milhões de habitantes, tem 25 milhões na área rural e tem 177 na área urbana. Só para falar de apartamentos, teve um crescimento dos últimos 10 anos de 48%, tá? Então, as pessoas estão cada vez mais urbanas, tá? E por que não morar bem localizado? Evitar aquele trânsito e ter mais qualidade de vida. O quarto público é o inquilino, aquele que não está preparado para comprar, aquele que está, mas precisa morar naquela região, precisa morar num apartamento que seja inteligente, porque ele está só, geralmente começo de vida. E também aquele cliente, Daniel, que diz o seguinte: essa cliente de ontem que foi na Reale, né? Ela estava em dúvida com relação ao produto, aí eu atendi muito bem, expliquei o produto detalhadamente, que é para o filho dela que está fazendo o primeiro investimento imobiliário. E ela ficou preocupada, eu fui lá entender e tal. E eu falei assim: e a senhora está em que momento de vida? É isso. Você está falando disso? É isso total. Olha, eu tô. É momento de vida, não é renda, é momento de vida. Momento de vida, independente da renda, É, total. entendeu? Aí, olha aí, e a senhora pretende fazer o quê? Como a senhora se vê daqui a 5 anos? De futuro. Você fala disso? Olha, eu vou pegar um apartamento que eu tenho compacto, vou reformar ele todinho e vou morar lá. Depois desse produto que a gente está vendendo hoje. Agora a senhora poderia ter um novo. Zero bala. E ela vai investir Você também anda com a de gente. cabeça. E ela vai investir com a gente também. Quer dizer, da dúvida, ela conseguiu ter esclarecimento, ela entendeu o negócio, né? E é uma forte candidata para poder comprar com a gente também agora. E é exatamente isso que a Realis assim, conseguiu traduzir muito bem. A nossa dificuldade, enquanto J. Simões, nesses primeiros 6 anos, foi exatamente educar o mercado. Quando eu vou para a rede social, de patinete ou não, brincando ou não, eu tô tentando, na verdade, educar não só o cliente, mas principalmente o corretor de imóveis, porque o que esses caras conseguiram entender, Cadu, é exatamente isso. O mercado tradicional imobiliário, o mercado imobiliário tradicional, ele vende imóvel. É aquele cara que entra e pergunta: você tem quantos filhos? 2. Então, um apartamento de 3 quartos. Seus filhos têm qual idade? E não sei o quê. Esse é o mercado tradicional. A gente vai para o mercado
imobiliário, eu digo que o corretor de imóveis, né, Lasvaldo, ele tem que deixar um pouco de ser corretor e passar a ser um consultor de investimento Concordo. imobiliário. E muda completamente a forma de Você vender esse amplia a imóvel. visão do É o cliente, que eu né? mais falo nas nossas mentorias para corretores, para house, é exatamente isso. Cara, pare de ser corretor e se torne um consultor imobiliário. Uhum. Entenda o que o seu cliente quer e o produto vai resolver o problema do que o seu cliente está dizendo. Até porque ninguém acorda de manhã cedo pensando assim, eu vou comprar um estúdio. É, Ninguém acorda. Ah, pá, acordei, eu estou com. Não é gênero de primeira necessidade. O cara acorda precisando de um 3 quartos, porque vai ter um filho. O cara precisa de um 2 quartos, porque vai casar. O cara precisa ir para um alto padrão, porque chegou num nível de vida que lhe permite ir para um alto padrão. Mas o estúdio é uma venda, né? Não digo nem um estúdio, o compacto, o apartamento inteligente, na verdade, ele é para aquele cara que ele está precisando formar patrimônio. Você falou dos 4 públicos, eu queria fazer um quinto aqui, que na verdade está dentro desses seus, mas eles estão muito claros. Para quem a gente mais vende é médico, advogado, pequenos empresários, gente que depende do próprio esforço para ter Profissionais renda. liberais ali, Né? né, assim, Profissional de, não, eu diria profissionais liberais de forma geral, geral. né? Porque o profissional liberal é aquela pessoa que ele passa a vida inteira trocando tempo por dinheiro. Ou seja, o tempo do médico no plantão, o tempo do advogado no fórum, ele está usando o tempo dele e está fazendo uma troca por dinheiro. O que a gente propõe para esse profissional é que ele troque aquele dinheiro que ele está pegando. Igual jogador de futebol, tem 10 anos de carreira. Então vamos usar esses 10 anos que você ganha dinheiro para poder comprar imóvel que te gere, no longo prazo, tempo. Não só o tempo para você morar, mas principalmente para quando esse profissional chega numa época que ele já não tem esse pique todo para trocar tempo por dinheiro, ou então quando o tempo já reduziu, que ele possa ter. Por isso que eu digo, não é só um investimento, é segurança, é investimento, é seguridade, é aposentadoria, é seguro de vida. Você compra um imóvel, Deus o livre, a pior coisa que pode acontecer com você é morrer. Você compra um imóvel desse financiado e vem a falecer, ele está quitado no nome da sua família. Ou seja, é um imóvel que É o vai. que ninguém quer, né, Daniel? Mesmo essa assim, quitação, o cara vai pagar é. tudo, né? Essa quitação o cara vai adiar o muito. cara mas dá uma segurança para muita gente que, se eu estiver em falta, esse imóvel vai conseguir pelo menos pagar o feijão e arroz. É isso. Então, o que eu digo muito aqui, e digo mais, boa parte, não só de proprietários, porque tem muita gente que compra para morar, na verdade. Muita gente, acho que mais de 50% compra para morar. E essas pessoas não são mais os jovens que a gente pensou lá atrás. Hoje, mais de 25% de quem mora hoje no Hotmart tem acima de 55, 60 anos. Ou seja, a gente já começa a ver um novo mercado imobiliário que está muito atrelado à longevidade. Então, essas pessoas, Sim. elas podem morar no Eusébio, numa casa grande e tal, mas no momento de vida delas, elas preferem estar muito mais próxima daquilo que ela vive no dia a dia, ir de Uber, Com mobilidade voltar, rápida ali, mobilidade, né? vai no restaurante, toma seu vinho, vai para sua academia, vai. Então, essas novas eu não digo nem tendência, né? Hábitos. Esses Novos novos hábitos. hábitos de consumo de hoje, que você compra tudo online, que você não vai mais para o supermercado, que você não estoca. Lá, nos anos 90, um apartamento sem despensa não vendia. É isso. Porque o pessoal tinha que ter a despensa para poder estocar insumos, arroz, feijão. Cara, cadê a despensa nos apartamentos de hoje? Hoje você entra aqui no celular, pede o Rappi, pede o É. iFood, A gente chega fazia um o mercantil embutido, pro mês, né? Era antes. Ah, existe. Ou seja, É e lê o mercado imobiliário. Seja estúdio, seja um quarto, seja 3 quartos, seja o imóvel que for. Eu acho que o mercado imobiliário hoje ele está mais dependente da leitura do momento de vida da população e das mudanças dos hábitos do que, no fundo, o que o cara acha que precisa. Gente, assim, e se a gente for olhar com um olhar de investidor? Por que que eu vou comprar um estúdio para investir ou não um loteamento ou um galpão ou alguma coisa do tipo que vai me dar uma renda também? Porque um imóvel de 40 metros quadrados para baixo do que um galpão que vai me dar uma renda recorrente no ponto de vista de Já vocês. te explico melhor que eu. Agora, é bom guardar a carteira, viu? Depois eu queria um cafezinho também aqui pra ver se... Perfeito, Café. perfeito. Tá. Luana, depois você pede para entrar com café? Vamos lá.
Primeira coisa que a gente faz é perguntar para o cliente qual o objetivo daquela compra, daquele movimento, entendeu? Se é renda, se é revenda, né? Então depende muito de cada um. E a gente procura orientar o cliente para ele ter os dois, tanto renda como revenda. Perfeito. O compacto, ele, cara, ele é um tijolo muito inteligente. Ele dá os dois. Ele dá a renda garantida, certa. Por que isso? De cada 3 famílias nos Estados Unidos, uma mora de aluguel. Ok. Na Alemanha é 50% mora de aluguel. Na Suíça é 60%. Na Europa A também média da uma. Europa, a média da Europa é É, 60%. É isso é. mesmo, bate. E no Brasil é uma entre 5 famílias mora de aluguel. Olha o tamanho de espaço que tem para crescer ainda, entendeu? Porque são jovens e tudo, né? A gente tem uma população grande, entendeu? Então, assim, o espaço do mercado para crescimento é muito. E para o investidor que está atento a isso, olhando para número, aquele investidor que busca um profissional que lhe dê consultoria de verdade, que amplia a visão dele, ele consegue fazer bons investimentos. É a nossa preocupação na Reale. Não é venda por venda. A gente pensa no longo prazo, a gente quer manter o cliente perto, a gente quer fazer bons negócios para que ele volte e também volte até indicando os amigos, que é o que acontece muito com a Reale. Demais. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então o tamanho do mercado é gigante. Se você quiser investir em loteamento, nós temos. Mas qual é o objetivo daquilo ali? Tem gente que gosta e a gente vende. Mas tem coisas que são mais atrativas, tá? Tem Pode, coisas. pode fazer um investimento ainda mais inteligente, mais seguro também, tão seguro quanto, né? Resiliente, eu acho, né? Exatamente. Loteamento é maravilhoso, mas você não aluga um lote. Olha, Ele não gera renda. então assim, a perna é mais longa do retorno. Se eu posso já ter retorno agora, por que que eu vou esperar uma perna longa? Entendeu? Ah, mas eu tenho caixa, faz os dois. Entendeu? Então, assim, orientar o cliente dessa maneira, e às vezes ele está fixo naquela decisão, a gente entende. A gente conversa com ele. Eu sei que a sua expectativa para esse produto é muito alta, né? Mas eu quero que você olhe também para esse lado aqui do jogo, entendeu? Ficar só fixo no canto, porque meu avô gostava de comprar loteamento. Isso era 30 anos atrás, 40. Hoje é diferente. Hoje a gente tem um mercado moderno, Tem mecanismos melhores, né? dinâmico, tem imóveis que estão sendo encaixados, um público imenso na porta, porque o tijolo inteligente atende o 20 mais, o 30 mais, o 40, o 50, o 60. E os 70 mais. E esse cara de 60 está indo até 90, fácil hoje. Essa E até longevidade 90 bem, né? Não é Bem, 90 acabado, não. É é 90 90 melhor do que a gente, entendeu? É, 90 bem. Ó, e esse cara, ele tá com grana, a família tá resolvida, tá? Ele pode investir e ele tá levando um estilo de vida de forma inteligente, porque ele plantou isso lá atrás. Quem é acostumado com o tijolo sabe o que é que eu tô falando aqui, tá? E eu costumo até na última apresentação dizer o seguinte, ó, a gente não quer vender para qualquer um. A gente quer vender para pessoas que querem ser investidores imobiliários Uhum. e que tem que começar pequenininho para estruturar uma carteira imobiliária. E a Reale também se especializou em renovar essa carteira. Tem pessoas que estão com imóveis que não estão rendendo praticamente nada. Ela pode pegar aquele imóvel, liquidar, a precificação correta, claro, tá? E mudar esse investimento para um tijolo hoje. Atualizar, né? Atualizar, né? É como a gente faz. E assim, e a preocupação olhando como lado de investidor. Cara, beleza, vou comprar um estúdio, vou colocar para locação Airbnb. Tá, quem é que vai fazer a gestão disso? E se quebrar alguma coisa, e se o locador vier e fizer uma cagada, quem é que cuida? Sou eu que vou ter que ter uma equipe? Como é que funciona isso? Hoje nós temos algumas parcerias, né? Não só no short, no mid, no long stay, são parceiros incríveis, Grandes caras, grandes né, caras, de qualidade, serviço e experiência Customização, né? do quando você vai ali para a boutique. Então, o que eu tenho percebido? Tem muita gente entrando nesse mercado, isso é uma oportunidade de negócio interessantíssima, inclusive para o corretor de imóveis, de fazer essa gestão de locação por temporada. Eu tenho clientes, por exemplo, Cadu, que compraram o J-Smart, moram lá, aí comprou o segundo para investimento, aí o vizinho soube que ele está fazendo locação, aí botou um, aí botou dois, virou meio de vida. Isso. Virou meio de vida. E paga Nós, bem. nós temos corretores que fazem isso. Eu sei. Nossa amiga Débora. Sim, isso aí é uma forma de. E ela Igual está nosso trazendo muitos cafezinho aí. clientes dali. Não, Fica à vontade. e gera insights. Ela sabe os desafios, ela sabe o que precisa, ela sabe o que... Obrigado, tá? Ou seja, você consegue, de fato,
trazer uma experiência de hotelaria, ou até melhor do que uma operação de hotelaria, porque você consegue fazer isso de forma Obrigado, irmão. personalizada, Muito bom, cara. entendeu? É deixar lá o biscoitinho, é ter... Cara, assim, e principalmente quando a gente pega o cenário de Fortaleza hoje, né? Que a gente Às vezes com perdeu... uma pequena. A pequena coisa faz uma grande... Detalhe. É aquela pequena coisa que às vezes nem o hotel 5 estrelas Daniel, consegue eu digo fazer. que quando a empresa crescer, não deixa ela ficar grande. Verdade. Entendeu? Total. Você falou de maior imobiliária, a gente nunca vai ser a maior imobiliária, não é a nossa intenção, entendeu? A gente quer fazer o nosso trabalho, ocupar o nosso espaço ali, o mercado é muito grande, cabe todo mundo, entendeu? Então tem muita gente que está fazendo um trabalho espetacular aqui em Fortaleza e a Real está encaixada ali dentro do nicho dela, tudo, Mesma fazendo um coisa. trabalho focado Pensamos iguais. na atenção do cliente, entendeu? No cuidado com ele, a gente tem a empatia verdadeira com ele, a gente faz uma escuta estratégica ali quando está no atendimento, é a dedicação total àquele cliente, naquele momento dele, Bacana. porque ali é uma decisão que ele vai tomar. E se essa decisão for errada, sabe, a gente tem culpa nisso também. É. E se a gente não entender que nós podemos errar, às vezes dá na pressa de assinar um contrato, entendeu? Eu digo para o nosso corretor, rapaz, tenha atenção no que você está fazendo e escute bem o cliente. Apresente soluções para ele, para que ele fique confortável. Se ele tiver dúvida, aciona a gestão, entendeu? Se for um cara para fazer um movimento maior, eu estou aqui para poder ajudar. Eu estou sentando com muitos clientes hoje na Reale. Os corretores estão levando, que está com dúvida e tal, eu vou chamando, estou conversando e está dando certo. Porque a gente tem adquirido experiência, né? Eu tenho 52 anos, mas minha experiência com o mercado imobiliário começou aos 8 anos de idade jogando banco imobiliário. Só que hoje eu estou jogando banco imobiliário Na vida real. com o tabuleiro da vida real, entendeu? Então é paixão pura. A minha vida toda é carregada de muita paixão. Eu tenho paixão pela minha família, pelo que eu faço, entendeu? Eu amo o que eu faço, cara. Entendeu? Eu sou louco por ser esse corretor de imóveis, entendeu? Assim, é coisa de você acordar de manhã e, rapaz, vou dar tudo de novo hoje e tal. Entendeu? Isso aí, pra mim, já é um sucesso. O sucesso não é ser o maior. O sucesso, cara, é você viver, ter felicidade naquilo que você faz. Bacana. Para mim, o sucesso está ali, entendeu? Uhum. Então, eu sou louco pelos meus corretores, a gente briga, discute e tal, mas se apoia bastante também. E quando vai para fazer evento, todo mundo chega junto e tal. Então, a Real hoje é uma empresa unida. A gente está trabalhando muito isso, né? A gente fez uma reunião agora, Daniel, sobre realinhamento, cultura, estratégia, liderança. E tá passando isso de cima para o time, né? Porque a cultura você tem que reafirmar a todo tempo. É. Entendeu? A Faz ninguém cultura não pode desvirtuar. estar só na tua cabeça. Todo Não mundo tem que olhar tem que para saber, você é. e saber que essa cultura existe. Eu quero que o nosso cliente, quando chega, ele tenha o mesmo entendimento que a gente tem a partir do nosso corretor que tá lá na ponta. Verdade. Entendeu? Porque ali ele é a Reale. Entendeu? A gente tá tendo esse cuidado e tudo, e tem dado certo. A gente tem. O nosso time hoje tá bem enxuto, entendeu? O time tá forte, né? Tá com uma pegada boa, entendeu? Tá sabendo o que é que faz. A gente tá hoje com produto dentro de casa, que são esses imóveis para investimento. Bicho, a gente está conseguindo, né? Assim, Deus é muito bom com a gente, sabe? Porque a gente está conseguindo, né? Só para concluir o que a gente tava. Eu mesmo me perdi, mas você falou assim: o cara tá comprando estúdio, ele tá preocupado quem vai gerir. Hoje nós temos, na verdade, o que nós fizemos, né? Falando de J. Simões, nós criamos um ecossistema para dar soluções. Até porque uma das coisas que a gente mais entende, né? De novo, esse cara não acordou de manhã cedo e disse, que eu vou comprar um estúdio. Porque acaba que isso pode ser uma objeção dele. Total, Pô, cara, né? eu vou comprar investimento, mas eu vou ter que cuidar. Cadu, essa na Quero isso, talvez. verdade foi a minha primeira preocupação lá em 2019. Em 2019, eu passava mais tempo explicando quem é que ia fazer o móvel do cara, como é que ia ser a gestão, do que efetivamente vendendo imóvel. Isso, graças a Deus, nos últimos tempos, tá diminuindo a quantidade de clientes questionando isso, porque eles conhecem, né? Essa informação já está mais pública. Mas para quem não sabe, hoje nós temos basicamente um ecossistema para resolver tudo. O que é que eu digo tudo? Boas imobiliárias para poder fazer esse esclarecimento, essa consultoria de investimento imobiliário, que é o primeiro grande passo. Segundo, empresas para fazer gestão de locação, de curta, média e longa temporada. Empresa para poder fazer mobília e decoração. Empresa para poder fazer a administração de mini mercados do condomínio. Perfeito. Empresas para fazer a administração de lavanderia. Imagina quem tá fora. Não é isso? Prato cheio, entendeu? Entendeu? Então, só um dado interessante. Nosso primeiro J-Smart, a gente colocou as máquinas de lavar
tradicionais. E eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. Por quê? Porque se a lavanderia de fato pegasse, não ia ter volume que justificasse. Já no segundo, no terceiro e no quarto, a gente fez parcerias com empresas, de novo, a história da especialização, com empresas de gestão de lavanderia dentro do prédio, né? Então, E no isso tá final legal. fica algo altamente profissional pro cara não se preocupar literalmente com nada, né? E outro, Cadu, Essa é a ideia, né? Deixar a pessoa que tá ali ocupando aquele imóvel, ela tem tempo livre, entendeu? exatamente. E se o entorno for inteligente, se a proposta do produto realmente atender aquilo ali, o cara vai ficar super satisfeito. Esse é o ponto, entendeu? E outra coisa que eu acho interessante, eu acredito muito, Ladislau também, eu acredito em empresa que é skin in the game. Rapaz, eu não tô aqui rapaz, eu tô aqui para lhe vender um apartamento, você comprou, recebi o dinheiro, tchau. Valeu. Vá, Forte valeu, abraço e vá com vai, Deus, né? tchau. Cara, uma das coisas que a gente mais faz e mais se orgulha hoje é ser tão skin in the game que a gente sempre fica com unidades nesse prédio, porque eu quero sentir a dor, as vitórias, tudo que está acontecendo naquele prédio, para entender no meu próximo empreendimento o que eu consigo fazer de melhor, o que eu preciso agregar, o que eu preciso fazer diferente, o que eu consigo melhorar, o que eu consigo trazer de coisa. Sabe uma coisa interessantíssima? Eu sei quanto é o aluguel que o meu cliente está recebendo. Por quê? Perfeito. Porque eu estou recebendo mesmo. Muitas vezes o pessoal pega, quanto é um A taxa de apartamento aqui? retorno, né? A Quanto é um taxa de apartamento? Eu digo, é retorno, né? tanto. Não, não pode ser. Eu digo, não? Aqui. Quem recebeu foi eu. Foi outra pessoa, não. Aí o cara pega, sabe o que é? Acabou a objeção do Acabou a cara, né? obrigação. Agora, tem construtora, não estou criticando, que vai lá, vende, até mais, tchau, tá querendo realizar a operação. Não sei até que ponto, não estou criticando, mas não sei até que ponto acredita naquele negócio de locação. Eu diria até que hoje, talvez, a minha cabeça esteja mais voltada para o mercado de locação residencial do que incorporação imobiliária. Porque eu acredito, sinceramente, que em 15 anos ou menos, classe média não compra mais imóvel no Brasil. Nossos imóveis vão chegar a um nível de Capacidade de compra, tu acredita? já é assim, mas vai ficar muito pior. Os imóveis vão chegar a um nível de valorização tão altos e a renda já não Já não tá comportando. Descasou, né? descasou É. já faz tempo. Mas esse descasamento vai ficar cada vez maior, por quê? Isso talvez seja o Ladislau falou aqui um negócio que eu concordo muito. Nós temos a última janela de oportunidade. É isso. Porque nos próximos anos, não vou nem falar de taxa de juros, porque o Brasil também não é uma economia de céu de brigadeiro que a gente pode dizer que vai ser melhorar ou piorar. Vai ser sempre mais ou menos essa mesma linha, tá? Mas primeiro, o crédito imobiliário hoje no Brasil ainda existe. Ainda é possível, isso é uma coisa curiosíssima, ainda é possível emprestar dinheiro ao banco mais caro do que ele te empresta. Olha que loucura. Eu vou emprestar. Ontem a Selic caiu para 13,75. Foi? Eu empresto a 13,75 para o banco e ele me empresta 11. Como é que é isso? Simples. Boa parte do crédito imobiliário no Brasil é baseado no FGTS e poupança. Ou seja, esse funding barato permite que eu, pequeno, médio, grande Mas tem empresário, aquele teto ali pro SPP, né? mas eu tô falando, como nossos imóveis estão dentro, mas Sim. SPP Sim, vai 2 milhões. mesmo É assim, 2 milhões. mesmo assim Você tira crédito a 11%. aí eu se pergunto, por que tá vendendo tanto? Exatamente por tudo isso. Porque o Também. financiamento é mais barato, entendeu? Você mantém sua liquidez no banco, pega aquela liquidez e entra no mercado E imobiliário. alavanca. Entendeu? E alavanca. E aí, fora isso, tô falando dos próximos 15 anos, que é meu grande medo, tá? Eu morro de medo disso. Mas eu vivo dizendo, eu não vou ser a Kodak. Eu Você vai se não adaptar vou junto, ser a né? Kodak. Eu vou me adaptar a esse mercado. Então, o que a gente tem a ver agora de cenário? Fora a taxa de juros. Problema sério de mão de obra. A indústria da construção civil a gente chama de indústria, mas ela ainda é uma indústria muito Artesanal. baseada artesanal. Antigamente era 40, 60, hoje é 60, 40. Antigamente era 40% mão de obra, 60 material. Hoje virou e eu acredito que a gente vai aí para 70, 30 rápido. É mesmo, né? É, rápido. Hoje tá já tá chegando, já estamos 40 e muitos, né? Segundo, a gente tem uma reforma tributária, as vias de fato, que vai onerar muito, 20% do mercado. pelo menos.
E, não obstante, escassez de terreno. Porque terreno ruim tem muito. Aí vai pressionar a margem. Terreno ruim sem infraestrutura, meu amigo, o deserto do Saara tem um bocado. Né? Os subúrbios de Fortaleza tem. Agora, terreno bem localizado, Meireles, Aldeota, Cocó, Guararapes, Niso Torres e tal, que é a grande zona, vamos dizer assim, nobre de Fortaleza. Cara, não tem mais não. Antigamente a gente achava o terreno de 1.200, 1.300 metros quadrados pequeno. Hoje nem isso tem mais. Então o que eu acho que vai acontecer é que essa janela ela vai se fechar nos próximos 15 anos. Quem não se posicionar agora, quando a gente fala qual a melhor hora para comprar imóvel, era ontem. O segundo é hoje. Porque se deixar para amanhã, o cara não compra mais, Cadu. A gente até falou no último nosso encontro lá com o cliente, eu fiz a pergunta simples, né? Simples e objetiva. Como você se vê nos próximos 5 anos? Nos próximos 10 anos? Do ponto de vista de investimento, entendeu? Então, assim, o que ele falou aqui, a escassez, ela empurra o preço para cima, não tem como, entendeu? E com os insumos, né? Mão de obra. A pressão, a mão de obra, tudo, a reforma tributária vai pegar todo mundo. Capital, a inflação tá no Entendeu? capacidade de compra do cara diminui cada vez mais, né? E essa instabilidade econômica, você tem que correr para segurança. E segurança mesmo é tijolo, não tem conversa, entendeu? O fundo existe porque o produto a gente tem. O fundo é baseado nisso, entendeu? Então você está comprando a fonte do negócio, a fonte do Mercado primário. rendimento. Mercado primário, entendeu? Real, economia real, que tem demanda ali. E a demanda por moradia, ela não se altera. Eu já vi que mesmo com muito subsídio, muitos imóveis sempre fica na mesma proporção, cara. Completamente resiliente. Não se altera, cara. Então, quando ele fala o instinto básico do ser humano, até primitivo, é a segurança, o teto, entendeu? Você tem que ter comida, água e um teto, entendeu? Então, quem que não quer ter seu cantinho para morar? Tem Entendeu? uma dúvida, desculpa até te interromper, mas assim, o cara que eu gosto muito de falar para o investidor, nesse caso aqui de short stay, o que esse cara tem que olhar antes de fazer essa compra? Quais são os números que ele tem que colocar lá na ponta do lápis de, cara, faz sentido essa conta, fecha, não fecha? O que é melhor? Se é melhor colocar num short stay, se é melhor colocar num estúdio, ou se é melhor colocar no fundo de imobiliário? Então, assim, qual é a matemática por trás do negócio que esse cara tem que olhar, o investidor? Assim, não tem mágica, né, Daniel? Não tem certo e errado, na E verdade. também não tem esperteza. certo, Quando não tem tem- esperteza, não tem negócio futuro, entendeu? Então você tem que falar a realidade. É que eu brinco muito, dizer assim, eu sou Daniel, mas não sou Vorcar. Assim, eu acho que É porque prometer milagre, Uhum. Faria Lima tá cheio de milagreiro aí. Prometer CDI mais, não sei o que, mas cadê o lastro? Por que esse negócio tá lastreado? O que tá? Quem é Quando que tá discutir- ganhando isso quando durante muito cara, tempo? E né? quando descortina, aí você vê o tamanho. Aí você vê o que é. Porque o ideal é que você analise no histórico, tá, beleza, tu promete, mas quem tá ganhando isso aí durante um bom tempo? Exato. Cara, eu tenho uma frase. Rico, as auditorias, elas existem. Existe. Elas são, Totalmente donas. entendeu? Então, Tem umas auditorias que é sabor auditoria agora, né, cara? Tem até sabores mais. entendeu? Você quer ser um mais um que dê Então, quanto, assim, né? o investidor, acho que ele tem que olhar o histórico da construtora, ele tem que saber a proposta realmente porque imóvel é futuro. Você tem que enxergar aquela região daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, porque o tempo passa de todo jeito, entendeu? Mas. E uma decisão hoje acertada, Uhum. pode mudar o rumo amanhã, como também é errada. E Total. entra onde o Daniel falou, que terreno bom não vai fabricar mais. Não se. Me dê mais 10 terrenos, É. terrenos bons novos agora. É aquele negócio. Compre enquanto tem, porque não se fabrica mais, não. Ó, só falar um negócio que eu gosto muito de Assim, dizer. tá barato. Se você for, barato. Rapaz, se você for olhar, comparar cara, o preço de um Brasil com carro. mundo, tá Cara, barato. O Ceará, então, meu Um Deus. dia desse eu do caí céu. nessa é real, o preço, rapaz. cara, o preço de um carro. Você tá comprando. Acho que foi na palestra lá que eu fui que você falou isso, ó, antigamente um imóvel era X e o carro era meio X. Agora, meu amigo, tá do Mas- mesmo preço. Só que esse imóvel aqui, você tá comprando uma impressora de fazer dinheiro. É. Essa é a verdade. E se valorizando, né? É. E se valorizando. Aí ele vai O carro tira da Enquanto concessionária. o carro do mesmo valor do É. imóvel deprecia 20%. Mas, cara, mas o E cenário, você não aluga o carro. mas o né? cenário de Fortaleza é perfeito para isso. É. A gente
tem um hub hoje aeroportuário Era o que fantástico. eu ia perguntar, por que que Fortaleza tá Aí, tão bem nesse aí nós posicionamento? vamos ver da A terrinha. maior economia do Nordeste, Vamos ver da cara. terrinha Quarta agora. maior capital do país em Vamos ver da, população, meu vamos ver irmão. da Porque as terrinha. pessoas... Ó, Além do turismo, né? Tá cara, cada as vez mais pessoas... forte. É o que a gente vive falando naquela... As pessoas não têm noção do que é a Fortaleza hoje. Ó, é Nem mais amanhã, nem difícil, é amanhã. mais difícil explicar Fortaleza pra quem mora aqui do que pra quem mora fora. É. Às vezes eu pego um cliente, um cearense, um brasileiro que mora fora, cara, é 10 minutos de conversa. Pra aqui eu preciso explicar o que está acontecendo no Porto do Pecém. Preciso explicar o que está acontecendo no Hub Digital. Data Preciso explicar que a center. internet aqui. Cara, Fortaleza hoje tem população, tá? É São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Fortaleza, cara. A gente passou Salvador e Recife muito. Nosso mercado imobiliário de Fortaleza chega a ser de 2 vezes Salvador e Recife. A gente chega a ser 5 vezes as outras capitais do Nordeste. Cara, é muito É maior. impressionante. Eu digo assim, que Fortaleza é a menina dos olhos do Brasil. Por várias razões. Essa questão desse hub aéreo que ela é, aeroportuário, tá, que está trazendo dólar e euro para cá. E isso vai vir para o mercado imobiliário também. Hoje é infraestrutura, mas já tem 90 empresas no PECEM. E a tendência é que aumente. Os data centers estão vindo aí. Nós temos o maior investimento em hotelaria de luxo na América Latina, é aqui no Preá. Então, Não, todo canto, né? tava todo mundo Todo litoral. tava todo mundo indo para o litoral oeste. Todo mundo. Agora voltou também tudo para o litoral leste. Então, o litoral do Ceará, ele vai estar totalmente De uma resolvido. ponta a outra, né? Tá? E E turismo trazendo de alto padrão. alta tá? renda. Alta renda. Alta renda. Naquele dia lá da palestra, você mostrando lá a taxa de ocupação, quase 70%, né? Batendo. Isso, então assim, Isso de Airbnb. aí, De Airbnb. o que é que a gente fala para o nosso investidor? A cidade está rampando. E a janela é agora, E tá barato. entendeu? É impressionante como fala Se de comparar um metro quadrado com outras capitais no Nordeste, a gente ainda tá bem. Vamos lá, bem É barato. médio. vamos lá. A gente é 3 vezes, mas o preço é o mesmo. Se tu investe no sul, tu vai tomar banho lá 3 meses por ano. Aqui é 12 meses de água quente, É. entendeu? É um hub de serviço, tecnologia, inovação, Esporte com kitesurf agora. gastronomia, Rapaz, saiu agora. gastronomia e hospitalidade, Rapaz, porque a gente ó, recebe muito bem aqui. Você falou gastronomia. É. Cara, Fortaleza, rapaz, às vezes eu tenho muita pena da galera que trabalha com restaurante, porque, meu irmão, pense numa cidade para ter restaurante bom. Bom, É, bom. é. Bom. A gastronomia daqui, Bom. ela Lá em cima. Saiu essa semana agora que Fortaleza, a Beira-Mar, era a segunda cidade do país com mais gente fazendo atividade física É a naquele primeira. aplicativo. É a primeira. Segunda do Brasil. no Brasil. Segunda do Brasil, com mais gente fazendo atividade física. Aí você coloca isso aí, kitesurf. Você fala, bota Os espigões que estão vindo agora, Cara, que vai dar um charme ali pra beira-mar, entendeu? É. Você vai estar ali no restaurante, como se fosse do E navio. cá entre nós, a beira-mar de Fortaleza comparada com outras, cara, tá bem Ela, bacana. O único assim, problema- ela só o precisa único ser mais problema da cuidado. nossa Só, beira-mar- mais cuidado. Olhada com mais carinho, né? Mais o único cuidado. problema da nossa beira-mar é porque ela é muito pequena. Se a gente vai comparar, por exemplo, com outros beira-mares do Brasil. Sim. Mas voltando ao que você falou, o que é mais importante? Eu tenho uma filosofia, não é minha, na verdade, é de um grande pensador, que não vou lembrar agora quem foi, mas é o seguinte: o que valoriza com o tempo? O que tem valor é o que tem escassez. Sim. Ou seja, valor está diretamente proporcionado à escassez. Ou seja, o que é raro é caro. Vamos lá. Por que diamante é caro? Porque é raro. Por que ouro é caro? Porque é raro. Por que obra de arte é cara? Porque ela é rara. É única, né? O que vai começar a acontecer, principalmente o Odalto e Meirelles em Fortaleza? É. Vai ficar cada vez mais raro e cada vez mais caro. Isso aí não tem a ver com mão de obra, isso aí não tem a ver com reforma tributária, isso não tem a ver com juro. É. Cara, tá ficando raro o terreno na Odalto e Meirelles. Uma dúvida minha, vocês, assim, a hotelaria de Fortaleza tá diminuindo cada vez mais. Sim. E vai Do diminuir. outro lado, essa parte de bons terrenos para fazer estúdios, projetos bons de estúdio, também o terreno tá em dificuldade. Vocês acreditam que esse ticket médio de consumo da diária tende a aumentar no Sim, decorrer do sim. tempo? Deixa eu te devolver isso com uma pergunta. Alguém parou para perguntar se está diminuindo a quantidade de táxis ou emissão de autorização para táxi aqui? É verdade.
Alguém parou Um para perguntar? questionamento, né? Ah, não. Cara, o que está acontecendo, gosto ou não gosto do Airbnb, o que está acontecendo, não aqui, mas no mundo, é que a hospedagem de experiências, ela tá migrando. Eu não vou dizer que vai migrar tudo, mas, cara, o Airbnb veio para. Eu digo o Airbnb. O short stay, a locação por temporada, ela veio para ficar porque ela consegue resolver um problema que a hotelaria não consegue. Cara, Era para você falar, ó, por que esses hotéis saíram da beira-mar? Não foi porque era um mau negócio o hotel. É porque, de novo, como a nossa beira-mar é muito pequena, Tinha negócio melhor, né? o terreno começou a ficar, cara, impraticavelmente caro. O empresário vai lá, faz a conta de quanto é que vale aquele terreno investido na poupança. O hotel não faz mais sentido. Então, o que eu acredito que vai acontecer? Esses hotéis, eles já fecharam. A nossa hotelaria vai migrar para o do Hotel Meireles, mas não através de hotéis. Outra coisa, um hotel, você precisa de um grande investimento para botar um hotel de pé. Um J Smart, um J Studios Um desse, custo você operacional pega muito e alto, um né? custo operacional altíssimo. É lavanderia 24 horas e tal. Cara, sinceramente, você tem um hotel, aí você vai ver a regulamentação. O hotel precisa ter restaurante funcionando 24 horas, room service 24 horas. É tanta exigência que a operação fica tão cara que o cara vai perguntando: pra que ter um restaurante 24 horas se o cara pode pedir no iFood, no Rappi? O cara pode pedir o café da manhã, o cara pode sair a pé e ir para uma. O J Studios Meireles, por exemplo, fica do lado de uma padaria. O J Studios Barão, por exemplo, a gente vai fazer uma padaria no prédio. Então, o que eu acho é que dá para adaptar muito fácil o mercado de locação por temporada, os J Studios, por exemplo, né, vamos dar nome aos bois, para ser essa nova hospedagem, e não vou dizer concorrendo, mas sendo uma suplementação ao hotel. Então, Em Fortaleza, quando lota, amigo, falta até Airbnb. eu acredito que Hoje já tá Já tá faltando. eu acredito que esse faltando. produto ele tá ocupando espaço que tá lá, vazio, entendeu? Só que tá ocupando espaço de forma inteligente. Eu tô oferecendo mais pro meu cliente, tô cobrando um preço menor, entendeu? Tá? Então, assim, e o cliente tem percebido esse valor. É. E ele tem aderido muito a isso, Ó, entendeu? acabou, extinguiu-se 2.500 leitos hoteleiros só na beira-mar, mas tem 3.000 unidades em estúdios em construção em Fortaleza. É Tá longe por disso. isso que a gente tem a janela É de agora. novo, a janela é agora. Se a gente crescer 3 vezes de tamanho, a gente empata com a média do Nordeste. Só que Fortaleza é a cidade que atrai mais turista hoje no Brasil, tá? A gente está competindo já com o Gramado, que é 6 milhões, aqui tá 4,2 e tá indo para aquilo ali, entendeu? O Beach Park é um produto desejado no Brasil inteiro ainda por muitas crianças e as famílias vêm para cá, Uhum. tá certo? Então, assim, a gente hoje, posso te falar com toda a segurança do mundo, trabalhar em Fortaleza hoje é trabalhar num lugar onde as pessoas querem tirar férias. A gente só precisa resolver a questão de segurança, a limpeza da cidade, tá precisando, Mas entendeu? resolver segurança, A a gente era beira-mar, Dubai. entendeu? Então, assim, É. eu acho que a gente tem tudo, Balneário, no mínimo. acho que a gente tem tudo, assim, para receber bem o visitante, né? A gente tem um baita aeroporto, entendeu? Então, é um dos melhores do Brasil. Eu Do mundo. fico orgulhoso, Melhores do mundo. eu fico orgulhoso quando eu vou entrar naquele aeroporto aqui pro Ceará. Dá orgulho pra gente, É hub, né, cara? entendeu? Hub internacional. Então, assim, eu acho que a gente também tem que fazer a nossa parte como cidadão e como poder público também ali, de cuidar realmente da cidade, dos canteiros, deixar tudo arrumadinho e tudo. E não é nada demais fazer isso, Não. é só uma decisão. O que a gente está aqui é fazendo uma provocação. Não é que a gente quer que seja só. Eu vou dizer uma coisa, eu vou citar o Reagan aqui, né? É, nós temos que resolver as coisas, entendeu? E as coisas não se resolvem da noite para o dia, mas nós vamos resolver as coisas. Então, se você tomar essa decisão hoje de melhorar a cidade, por mais que leve 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, mas você tomou a decisão ali. E a gente pode se entregar a cidade melhor para esse cliente. Imagina o mercado imobiliário, como não vai ficar? Quantidade de IPTU que vai ser gerado, entendeu? A Outorga. quantidade É. de investidores, outorga, Dinheiro TBI. estrangeiro vindo de lá pra dinheiro cá. estrangeiro. Eu digo o seguinte, a Fortaleza é uma forte candidata a se tornar uma cidade global atrativa para investidores nacionais e internacionais. Você pode escrever isso aí. Isso aqui vai ficar gravado e daqui a Geograficamente, ela tem uma tendência, né? Muito Cara, próximo dos internet Estados Unidos e não Europa. passa por aqui, É. cara. A gente, do ponto de vista logístico, a gente 7 horas para Miami, 7 horas para Lisboa, então assim, a gente está muito bem posicionado. Então a gente tem que fazer nosso dever de casa também. Como empresa para entregar um bom produto,
como imobiliária para poder entregar um bom serviço, orientando bem o cliente, para que esse cliente ele volte a comprar mais, de forma inteligente, segura, entendeu? Ninguém quer empurrar nada no cliente. A gente quer mostrar que existe uma opção de investimento que ele pode mudar a vida dele daqui a Você falou em voltar a comprar, né? Hoje, aproximadamente 30% dos meus compradores já são meus clientes. Ou seja, se fosse ruim, esse cara estaria comprando de novo, Cadu? É. Tu compraria um carro de uma marca que você teve problema? Realmente não faz o menor sentido. Entrando nisso aí, vamos lá. A gente falou aqui short stay, estúdio, tudo mais, e até agora foram flores. Quais são os cuidados que esse cara tem que ter, de fato, e quais são os problemas que ele pode vir a enfrentar se ele não tiver esses cuidados, do ponto de vista de vocês? É qualquer estúdio? Basta eu, como construtor, eu vou comprar em qualquer canto, construir um estúdio vai ser sucesso porque é em Fortaleza? O bom aqui, é bom aqui que tem um construtor e o É vendedor. porque tem as duas visões e isso que dá essa riqueza Eu acho que o risco na pauta aqui. acho que o risco tem, como tudo na vida, existem alguns riscos. Eu vou citar alguns. Primeiro, a legislação diz que precisa estar expressamente registrada na convenção de condomínio a possibilidade de alocação de temporada, certo? Outra cliente perguntou Perfeito. ontem. Né? Precisa estar lá. Aí vamos lá. Para É um condomínio feito condomínio, exatamente para condomínio alocar. residencial, mas que permite a alocação por temporada ou por aplicativo ou por todas as formas previstas em lei, entre Perfeito. elas a short stay, beleza? Perfeito. Beleza. Podcast aqui, já tinha. Para existir a convenção de condomínio registrada, quando você compra na planta, ela só pode estar registrada no cartório. Ela só é registrada no cartório, Cadu, se houver incorporação registrada no Perfeito. cartório, É isso. né? E tem, não vou dizer quem, mas tem gente vendendo empreendimento sem registro de incorporação, prometendo locação por temporada. Como tem também gente vendendo produto Minha Casa Minha Vida, que é expressamente proibido no Minha Casa Minha Vida a locação por temporada, ofertando como se pudesse. Então, eu acho que essas duas elas são muito importantes. Primeiro, para Perfeito. você não comprar gato por lebre, né? Qual o outro grande risco? É você ter previsibilidade de quanto efetivamente vai pagar. Se eu estou dizendo que o apartamento lá custa 400 mil reais, ele não pode ser 500. Ele tem que ser 400. Ele não pode ser sabor 400 mil, ele tem que ser 400 mil. E tem muito produto, muito cliente comprando, achando que é preço fechado e é preço aberto. Então, acho que são os 3 maiores riscos, né? Mas o que é mais curioso, o que der errado, mesmo que faça uma má compra, um estúdio, em média, no Meirelles hoje, gera entre 60 e 120 e 100 mil reais por ano. Então, cara, assim, é um mercado que está no crescimento. Óbvio, a raridade dos terrenos privilegia, né? E outro, eu digo muito também, o Airbnb, ele tem um limite de preço. Você não pode dizer que vai ter um Airbnb que vai ser mais caro do que um hotel 5 estrelas. Não, não vai. Então, a história do custo-benefício, ela vale muito a pena. Aquele negócio, eu vou comprar na primeira linha Beira-Mar, vou comprar na segunda linha Beira-Mar, na terceira linha Beira-Mar, ou na quarta linha Beira-Mar, enfim. Será que o cara na terceira linha vai ser 3 vezes mais caro ou mais barato que a primeira linha? Não sei. O grande X da questão é que quem paga a conta é o inquilino. Quem paga a conta é o hóspede. Quem paga a conta é quem vai de fato usar esse imóvel. Então, por exemplo, vou só dar um exemplo aqui. A gente, com o Paulinho da Sete Cantos, que eu até tento mandar um abraço para ele. Ao que você for pro podcast, fala de mim, viu? Paulinho, até comentei É. chamei ele no direct pra trazer Pronto, pra cá. chama ele pra aqui que bater um papo. vale a pena a conversa. Vai dar uma aula. Vai dar uma aula aqui. Aí ele vai te explicar tudo e mais um pouco. Mas o que eu acho interessante, por exemplo, quando você vai pro... A gente fez um evento no José Mais Caro no Sucupira que foi muito legal. Porque, tipo, eu vendo o imóvel. Quer dizer, eu produzo o imóvel. Ele vende o imóvel. A imobiliária aluga o imóvel. Mas quem mora no imóvel não é o meu cliente. Eu brinco muito dizendo que eu sou B2B2B2B2C.
Na prática, o cara que tá usando aquele imóvel que eu pensei há 4 anos atrás é um cara que tá no final da cadeia. É eu com a imobiliária que vendeu para o E a gente tá investidor, que pagando a contratou a conta, né? imobiliária ou a gestora, que alugou o hospedador, ou tá fazendo alocação para esse morador, inquilino que seja. A gente fez um evento, cara, foi muito legal, que a gente fez um evento em um empreendimento nosso, liberamos lá drink, cerveja e tal, aí o povo começou a falar. Aí o Diego, eu digo, vou lá preparado para ouvir reclamação, né? Cara, eu não tive uma reclamação. Sabe o que é voltar para casa? Assim, música alta no Tô caso. indo bem, Porra, tô indo bem. acertamos. Porque, tipo, é o cara me dizer, perguntar assim, por que você mudou pra cá? Cara, primeiro, eu nunca pensei em morar no Aldeota. Foi a primeira resposta. Segundo, cara, eu moro lá de nada. Eu vendi meu carro, eu tô alugando minha vaga aqui no prédio. Eu disse, alugando a vaga, eu vendi meu carro, não preciso mais. Eu trabalho no coworking. Tem um cliente, por exemplo, que transformou o J Smart em estúdio de gravação, em podcast. Tem gente que pegou um apartamento de 37 metros e transformou num estúdio de podcast. Ou seja, Mas tu tá dizendo pro Cadu comprar um também, aí, vai pra lá. aí, é uma maneira de segurar a carteira, né? Pô, Ou seja, Essa venda é tem minha, cliente, essa tem que ser. sua total. você sabe que aqui tem com desconto, né? Que nem for mais É, mídia, tem, rapaz, no final vai dar um negócio bom pra todo total. mundo. O negócio tem que ser muito bom pros dois, para me placar. Então, mas voltando aqui ao assunto. Cara, esse mercado, cara, ele é apaixonante. Porque o que é legal é você conseguir ver a mudança que você leu nos relatórios acontecendo na ponta, sabe? Bacana. É o cara que paga condomínio achando barato. Já viu alguém falar bem de É, condomínio? é. Eu ouvi pela primeira vez o cara. Não, cara, eu pago aqui 400 e poucos reais, eu tenho direito a coworking, eu tenho direito ao salão de festas no dia que eu recebo minha família, eu tenho direito a uma academia. Cara, eu fui fazer a conta aqui, Tá deduzindo as coisas, eu moro de graça. Entendeu? Tô economizando, né? A pergunta foi sobre o risco, não entendi. Isso, exatamente. O que que esse cara tem que analisar, qual o risco que pode ter em relação a estúdio, né? A compra de um estúdio. Bom, acho que a primeira coisa que tem que fazer é um alinhamento de expectativas, né? Às vezes ele vem com a ideia do negócio e tal, e a gente tem Achando que vai tirar 2% ao mês, entendeu? E que é Bitcoin. não tem esperteza, entendeu? Tem um pensamento de longo prazo, que é é um ativo estratégico no longo prazo, tá? E que se ele vier para cá, qual a realidade disso, né? Se a minha diária, como é que ela é maior? Se eu entregar mais serviço, então eu tô mais bem posicionado. Então se eu tenho um hotel aqui, uma pousada, por exemplo, não tô falando mal aqui de ninguém, mas se eu tenho uma pousada aqui, e o nosso produto entregar mais do que aquela pousada, é uma tendência natural que essa diária seja melhor, tá certo? Então você escolheu o tijolo certo, o endereço certo, entendeu? A construtora certa, tudo aquilo ali vai compondo ali uma estrutura para que você possa alcançar, ter uma performance maior. O estúdio, eu gosto muito do de 25, mas gosto muito do de 40 também. Tu Eu mais acho, gosta 40, né, cara, mentira? eu gosto, sabe, cara? Você tem aquela cozinha ali, você tem, entendeu? Dividida, né? Você tem um bom espaço ali de cama, até aquela varandinha ainda, sabe? Eu acho assim que eu viajei com minha família, quando eu viajo com minha esposa é uma coisa, quando eu viajo com meus filhos é outra. Meus filhos eram pequenos, tinham que dormir com a gente, então aquele quarto e sala ali era perfeito, Total. entendeu? O estúdio é uma unidade unipessoal, É. tá? Então, você vai estar lá ou só acompanhado, tá? Mas e quantos viajantes não viajam com suas famílias? Total. Entendeu? Você vê Tem muito, muita você vê gente, muito isso em Orlando, cara. Tem muitas famílias. tem, por Quartos exemplo, com 2 camas king ou 2 camas queen. imagina Fortaleza que está recebendo muito turista e nós vamos acompanhar Gramado já já com esses 6 milhões que eles têm lá. Quantas pessoas não viajam para Gramado de família, entendeu? Então está acontecendo aqui em Fortaleza, porque é uma crescente, tá? Então ele está entrando num produto que está vivendo o Oceano Azul. E se ele entrar nessa janela agora, e a gente afirma isso, opa, perdão, e a gente afirma isso, tá? Porque é o momento certo. Ele tem uma concorrência menor, ele tem um espaço de mercado maior para poder ter a valorização patrimonial também. Caso ele queira sair amanhã, ele consegue fazer a revenda bem. Entendeu, Daniel? Porque ali ele não está comprando só tijolo, ele está comprando um negócio que tem um tijolo, aliás, está comprando um tijolo que tem um negócio embutido. Ele vai Entendeu? repassar uma aplicação financeira.
É isso. E, Ladislau, mas eu posso pagar à vista? A gente não aconselha isso. A gente aconselha que ele faça uma estrutura, se ele tiver renda. Tá? Tô falando do cliente mais qualificado. É melhor ele comprar, de repente comprar 2, comprar 3, Então, tá? arquitetura. E montar essa estrutura e pensar no longo prazo. É. Pensar em 5 anos, em 10 anos, entendeu? Esse é o ponto. Agora, se ele for depender daquilo ali, aí eu fico calado, entendeu? Aí, por isso que essa conversa, ela tem que ser franca, tá? Às vezes você força a barra com o cliente e às vezes ele não está 100% preparado e ele fica frustrado amanhã. Agora, se Total. você entende o cliente, acolhe ele, sabe? Faz uma escuta cirúrgica com ele, sabe? E essa empatia, cara, é importante no mercado imobiliário. Isso é que dá longevidade ao profissional. Verdade. É isso que faz ele Isso é crescer, é verdade. isso que faz uma empresa crescer. Assim, não Não é, tô... não é o cara de olho na carteira, né? Só Não, do cliente. não. Olha, Vamos assinar, paga, paga, paga. olha, a melhor coisa do mundo é você receber um feedback de um cliente, um Total. profissional. A melhor coisa do mundo. O Daniel disse que ligou o som do carro, foi feliz para casa e tal. Cara, como isso é gratificante. Porque você mede seu trabalho eh, com as reclamações, mas também com os Toda empresa elogios. tem problemas, Sim, existe 100%. Entendeu? Com as Você vai dar um reclamações e os problema no físico, elogios. você vai lá, Entendeu? resolve e tal, mas, cara, O problema é como você resolve. reage, né? O negócio é Exatamente. você. Eu acho assim, a gente tem uma curva de aprendizado muito grande, né? A gente experimentou segmentos diferentes e resolvemos ficar no segmento de investimento porque a gente entende e acredita no produto, Bacana. E o tá? que, e o que Esse é o ponto, e o que o entendeu? Laslau tá falando aqui, que eu preciso dar César o que é de César, né? Da Ladislau, que é de Ladislau, é que eu acho que a grande mudança de comportamento da cabeça do corretor foi começar de fato a entender e diferenciar vender imóvel de vender investimento imobiliário. Vou te dar um caso, vocês conhecem bem, mas eu acho que quem estiver escutando esse podcast vale a pena. É aquela tese, não estou falando de short stay, não estou falando de 100 mil reais por ano, estou falando de uma tese padrão de um apartamento de 600 mil, um apartamento aí de seus 37, 40 metros, um J Smart, certo? Locado na longa temporada, certo? Com reajuste de 8% ao ano da valorização do imóvel, isso quer dizer que o imóvel dobra em 10 Isso é um anos, né? histórico. Histórico. Pergunte para qualquer pessoa que comprou um imóvel A novo, média, né? Tem Sem a média, né? fantasiar. sem Segue o fantasiar, número, que né? não dobrou de preço. É só o caso isso. Também, Todo todo mundo mundo é. entendeu? Difícil é você achar um que não dobrou. Aí tem que estudar caso a caso, o que foi que aconteceu, se a estratégia foi bem vendida. Mas vamos lá. Em média, conversa com qualquer pessoa do mercado imobiliário, o imóvel tende a dobrar com 10 anos, ok? É isso. Se eu pegar um aluguel, não vou nem falar de 1%, vou falar de 0,6% ao ano, ao mês, perdão. Ou seja, um imóvel de 600 mil, 3.600 reais por mês, é o que eu alugo, beleza? E se isso tiver um reajuste de 6% ao ano, que é só inflação, beleza? Cara, sabe o que vai acontecer em 10 anos? Primeiro que o aluguel vai subindo e a parcela vai descendo. É o que eu chamo da primeira boca de jacaré, né, Lazaro? Segunda coisa que vai acontecer, o valor do imóvel vai subindo a 8% ao ano e o saldo devedor vai diminuindo porque ele fez pela tabela Tu SAP. tem que fazer um gráficozinho na É um apresentação lá, que gráficozinho. é pra Então, ele... eu brinco aqui, as duas bocas de jacaré, né? Que elas abrem o tempo todo. Só que, cara, tem uma estratégia que é linda, que é o seguinte, que é, na verdade, eu vou até parafrasear o Luiz Barsi, né? Que é o maior investidor, pessoa física da Bolsa. Que ele diz o seguinte: o segredo do investimento é o reinvestimento dos dividendos. Repetir. O Sbarce disse que o maior estratégia é o reinvestimento dos dividendos. Só que não dá para você até dá. O cliente comprou um imóvel, eu tenho vários clientes assim que compraram, alugaram o Jotmart, e tem cliente hoje que compra o Jotmart, que quem na verdade está pagando a parcela não é ele, é o inquilino dele. É operação, né? Não, são vários. São vários clientes que me compram, por isso que a gente tem uma alta taxa de recompra, porque quem está pagando é o inquilino, né? Tem médico aqui que tá com dezenas, cara. E não é um cara que era milionário, não. O cara fez, escutou, o corretor explicou, enfim. Só que a estratégia linda, Cadu, o Lazel conhece bem essa estratégia, é que se eu uso a estratégia do Luiz Barsi, não do reinvestir, eu posso até reinvestir, mas se eu usar essa diferença entre o que eu recebo de aluguel e o que eu pago de prestação, e uma vez por ano, faz um balançozinho. Recebi 10, paguei 4, sobrou 6. Recebi 15, 5, sobrou 10. E se uma vez por ano ele fizer uma amortização do saldo devedor mantendo o prazo, ele quita o imóvel com 120 meses. Ou seja, esse investimento
ele quita esse imóvel em 120 meses. Só que esse apartamento de 600 mil, ele pagou metade, ele pagou 300 mil. E esse imóvel, ao longo de 10 anos, Valorizou. matemática, ele está valendo 1.300.000. Ou seja, o resultado dele é 1 milhão. Mas esses 8% é um histórico. É um histórico, Mas pode dar mais. dá mais. Na Tá verdade, dá perdendo. mais. Eu digo assim, isso aqui é um cenário médio, diria até É o pessimista, alguns caras. ok É o com básico, histórico, né? é IPCA de 6, valorização de 8 anos. Por exemplo, eu fiz um investimento que está dando de valor. Aqui. Hum. Sabe qual é o ROI dessa operação? Agora, retorno sobre investimento? Uhum. Cara, é 330% em 10 anos. E de Seguro, novo, né? eu E sou segura, né? Daniel, mas eu não sou Vocaro. Isso é matemática. Eu não estou oferecendo 120% de CDI e tal. Cara, é matemática. É um imóvel de 600 mil, paga metade, financia metade. Juro barato, enquanto existe. O imóvel valoriza 8%, dobra em 10 anos. E o aluguel reajuste em 6% ao ano. É 330%, é matemática. Pega na pezinha e pega Excel, é isso. Né? E detalhe, os 300 mil reais que ele vai pagar, não é 300 mil. 2 mil, 3 mil reais Se por for mês. colocar na ponta do lápis, ainda dá melhor por causa do. De Nós, novo, nós de fizemos, novo. nós fizemos vendas aí que o cliente dobrou o Não capital em é- 6 meses, dependendo do produto também. Que aí vem escassez. Entendeu? O X da questão é porque, infelizmente, no Brasil, a gente é. A matemática financeira, né, o investimento de forma geral, todo mundo acha que investimento é para quem é rico. É. E na verdade, só é rico quem fez investimento. E esse é o X da questão. Quando a O gente rico tá- de hoje foi o o atrevido da é, entendeu? né? É aquilo que a gente estava conversando, o dinheiro mudou, né? De mão. Dinheiro o mudou de dinheiro- mão, total. Porque o dinheiro não se acaba, né? Ele vai, principalmente numa época dessa daqui, tem muita gente ganhando muito dinheiro. Tem. Entendeu? E o mercado imobiliário, ele é um porto seguro. Ele aguenta qualquer impacto maior na economia, ele vai estar lá. Ele é Entendeu? resiliente, cara. Entendeu? Isso aí ninguém tira da gente, isso é tá? fato. Mas, Antigamente, a a guerra gente- da Rússia vai influenciar no cabo que tá morando aqui no Almeireles. Tá pagando aluguel. O que é a guerra da Rússia? O que é o aumento do dólar? O que a Bolsa Americana vai influenciar no cabo que tá morando 5 minutos do trabalho, cara? É isso aí, cara. Então, se você for trazer pro básico, entendeu? Sem muita enrolação, que tem muito por aí. Antigamente a gente competia muito com o mercado financeiro. Hoje é muito mais fácil, porque a gente se preparou também, tá Bacana. certo? Então, antes a gente perdia venda porque não tinha um argumento. Só que agora a gente tem um argumento, porque preparado. tem um histórico e tudo, entendeu? E a gente, rapaz, a melhor coisa do mundo é alinhar as expectativas. Se você for claro com o seu cliente, ele pode até não comprar na hora, mas ele vai pensar e ele vai perceber que ele pode fazer esse investimento com segurança. Quando for o Entendeu? momento dele de compra, Porque- ele volta. Cara, quando você fala de cenário, de contexto, de cidade, ele começa a reunir informações que vai fundamentando aquela decisão dele. Isso é nosso papel. Nosso papel não é vender imóveis, é ajudar o cliente a comprar, mostrar que tem opções ali inteligentes, que se ele entrar agora, a janela de 5 anos ali é para ele. Bacana. E se ele pode também não entrar, e tá tudo bem. Mas eu não vou entrar, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas outra pessoa vai entrar, Vai. entendeu? Aproveitar essa E é o oportunidade. custo de oportunidade, entendeu, Daniel? Que a gente viu muito isso lá atrás, e hoje o estúdio tá dando isso aí. Hoje, quem está sendo inteligente, está fazendo sua carteira imobiliária, vai garantir uma aposentadoria ali segura, entendeu? Rentável, tá? E a pressão é de alta. Porque está entregando mais. O que é que tu mais escuta de cliente? Cara, eu vejo que muita gente tem muita dúvida ainda. Sabe o que eu Sabe? mais escuto do cliente? Tá caro. Mas eu escuto isso há 20 anos. Então, E se eu perguntar para qualquer cliente meu, Continua mais caro, né? para qualquer cliente meu de 20 anos atrás, que me disse que tava caro, eu pergunto, e aí, tava caro? Eles, Vamos lá, o Alpino. rapaz, o caro de hoje é o barato de amanhã. Pronto, o Alpino tá caro. O supermercado tá muito caro. Entendeu? Você tem que olhar porque nós estamos vivendo uma realidade de preços, né, sob pressão o tempo inteiro. Não, mas o imóvel em si, sempre, o ponto de vista é há 10 anos atrás, estava caro 10 anos atrás, daqui a 10 anos para frente, vão dizer que tá caro, só que o problema é que ele vai ficando cada vez maior, ele vai Não ficando cada vez existe, ó, mais caro. e muito cuidado em comprar imóvel barato. Eu digo muito isso. Imóvel barato existe.
Existe aqui e acolá, mas sempre tem um motivo. Ou tem problema de documentação, ou é um prédio que está precisando de manutenção, ou o cara se separou, precisa vender e tal. Oportunidades existem? Existem. Mas você nunca vai comprar o melhor pelo mais barato. Não existe. Gente, eu gerencio alguns podcasts no mercado imobiliário aqui, e um dos episódios o cara falou assim, cara, eu gosto de imóvel que tá com problema. Porque quanto mais problema tem, mais barato ele vai estar, eu resolvo o problema e eu ganho. Mas é para todo mundo isso? Não, Nem todo mundo quer. Aquele negócio, a galera fala muito hoje sobre comprar Leilão? leilão, não sei o que, aí vem. De novo, nada contra. Mas vendem isso como se fosse a coisa mais simples, mais fácil. Cara, Daniel, eu meu não, irmão, cara, eu não gosto. vai Ah, atrás grande maioria dos imóveis de leilão tá ocupado. Ó. Uma amiga minha agora comprou, tá 3 anos. Não, mano, e tá, pra tirar o e tá carro dele. ocupado, e tá ocupado. E gasta Aí eu dinheiro, vou. viu? Aí é uma coisa minha, tá? Errado ou não, é uma coisa minha. Ali, pra mim, eu não me interessa. Porque houve um problema com alguma família naquele imóvel, entendeu? Verdade. Entendi. E isso é uma coisa que é- a gente é muito assediado para isso também, porque graças a Deus, a gente tem uma base de cliente espetacular. Mas eu não tenho interesse nisso aí, entendeu? Nunca Porque, tinha parado pra pensar sobre esse aspecto. pois, cara, ali teve um problema com a família. Alguém E eu me deixou de pagar coloco, por algum motivo. Ninguém deixa eu de me pagar porque coloco não- no porque lugar não daquelas pessoas, entendeu? tem. Verdade. Eu jamais iria querer. a visão, assim, tô dizendo que eu também tenho alguns projetos aqui de leilão, principalmente a parte de mídia, estratégia digital, podcast, enfim. Existe uma dinâmica que eles colocam que, de fato, às vezes eles colocam, é como se fosse uma solução em relação ao problema da pessoa. Ela se desorganizou e tal. Mas o detalhe que eu vejo não é nem isso, não é nem essa questão. A questão que eu vejo é um mercado, no meu ponto de vista, fantástico, o leilão é um mercado muito bom, porém, cara, não é simples, você tem que saber, você tem que entender, você tem que, não é para qualquer aventureiro, o cara tem que ser profissional. É a próxima fase. Mas aí Deixa vai o cara profissional. começar a comprar um estúdio, pagar 2.000, tudo bonitinho e tal. Quando o cara evoluir, o problema é que eu vejo muita gente entrando no Assim, nível do tem que, chefão, entendeu? experiência que eu tenho, o cara tem que ter O cara vai esse jogar cuidado, tênis, aí o tem cara que vai jogar pegar tênis em um Roma da mentor, Rosa, é o primeiro torneio do cara. tem que pegar um mentor, tem que pegar alguém que entenda, para Bom advogado. não tem segredo, não é aquela história, pode ter MBA, pode ter, se não tiver as manhas, é bem isso. Cara, assim, mas isso aí não é o profissional Ladislau. É a pessoa Sim, do sim. Ladislau. Eu não me interesso por leilão. Nem olho. Tem notícia que eu nem vejo. Porque ali E é também teve um perfil, problema e tá, tal. certo. É o meu sentimento, entendeu? Sentimento. Tá? Eu acho que a gente. E tá tudo certo se o cara comprar. Tá tudo bem, entendeu? Só que eu Só penso tem assim. essa ressalva Entendeu? mesmo, que tem que ter cuidado, tem que ter um profissional que ele O cara tem que ter mais acompanhe. maturidade. Cara, pra todo O cara canto. tem que ter maturidade Hoje, pra isso. hoje o mercado é de profissionais. O que é que eu digo para os nossos corretores, lá na Real? Primeira coisa, posicionamento claro, tá? É o que a gente mais fala nas mentorias para corretores, cara. Ima- Tenha um im- posicionamento claro e o perfil de cliente ideal. Imagem, conserve sua imagem, entendeu? Conserve uma boa reputação. Comunicação, que ela tem que ser boa, assertiva, dentro do teu posicionamento, entendeu? E o que aqui diferencia um profissional? A experiência que eu promovo o meu cliente. Como eu acudo ele, como eu recebo. E e tal. experiência demanda tempo, né? Não tem experiência de hoje para amanhã. Esses Vou três, comprar experiência. esses três qualquer um pode fazer. Imagem, posicionamento, imagem e comunicação. A experiência diferencia. E o que é que dá credibilidade? O resultado, Resultado. entendeu? O nosso track, Resultado histórico, né? eu acho que o track record do profissional, ele fala alto, entendeu? Tá? Ele sabe que ali por trás tem um profissional realmente de verdade, que não foi um golpe de sorte, tem uma linha do tempo construída, entendeu? Hoje as pessoas falam bem da Reale, mas tem 26 anos de muita pancada, entendeu? De erros e acertos e tal, e a gente conseguiu se encaixar nesse mercado, e o que a gente quer é ir trabalhar vendendo nossos imóveis para nossa casa, entendeu? O Laszlo falou uma palavra que eu gosto muito, que é experiência do cliente, né? UX, né? User Experience. Mundo digital, todo mundo fala nisso, que você tem que ter a experiência do cliente. Ah, porque eu fui na Apple, e na Apple é assim, eu queria ter esse nível de experiência no mercado imobiliário. Cara, beleza. Mercado imobiliário é o que você, de forma geral, tem a melhor experiência? De jeito nenhum, né? Tem excelentes profissionais, mas que acolá, enfim. Mas, por exemplo, e aí, fazendo aqui um paralelo,
enquanto a gente está em 2026, que há 5 anos atrás todo mundo dizia que era o metaverso ia mudar, a inteligência artificial, o digital, ninguém vai sair de casa para comprar mais nada, né? E papapá, e papapá, você vai botar um óculos de realidade virtual, vai entrar no apartamento. Vai pra uma festa. É. Tá entendendo? Entendeu? Aí eu disse Porque às assim, vezes eu acho que a galera viaja. viagem, é ou- porque as pessoas querem ou- projetar muito. Mas eu tô falando de mercado Quer- imobiliário. O pior é que quando eu escutava isso, eu pensava assim, desculpa até a palavra, mas que mundo merda que a gente vai ficar, velho. Porra. Você Que fica em casa bom. deitado e vai pra uma festa. E vai pra festa. Em casa, é! Meu irmão, que mundo. Porra. Eu não quero, cara. Essa tecnologia eu não quero. Aí vamos lá. E teve gente grande falando isso aí. viu? Teve muito. Teve gente dizendo até que comprar imóvel era ruim. E agora mudou de opinião. É. Ó, É, até aí tem. a grande maioria dos caras, cuidado vocês aí, viu? Se alguém chegar pra você e dizer assim, não compre imóvel, invista nesse fundo e paga o aluguel, pergunte pra ele se ele mora alugado, ele tem casa própria. É. Porra, aquele negócio, no É. pimenta, no dos outros é refresco. É o Mas só famoso cano da sereia. só corrobora o que eu tô falando. Aí, tipo assim, enquanto a gente tava num mundo que tudo ia ser user experience e tal, cara, a gente fez uma decisão ano passado, maluca, você teve lá, você já teve lá algumas vezes no J Store. Cara, hoje a gente terminou o quinto decorado. Cara, o mercado imobiliário, ele é de experiências, cara. Cliente quer entrar no apartamento, ele quer se sentir em casa, ele quer sentir o cheiro, ele quer entender qual a altura do pé direito, se aquela porta adequa a ele, se aquela cama A tá adequada. energia do Ele local. quer Né? a energia. É o que o Ladislau falou, eu não entro no leilão por conta do que aconteceu. A pessoa tem que se sentir bem. Então, por exemplo, a gente tem lá 25, 40, 56, 79, agora 112. Ou seja, é um espaço, cara, que a gente investiu muito dinheiro para dar experiência de compra. Não é qualquer corretor que tá lá. Tinha que estar lá. Você. Não é qualquer corretor que vai estar lá. O cara tem que entender o produto, o cara tem que entender do investimento short stay, ele precisa entender de alavancagem patrimonial e tal. É que eu vivo dizendo, o cara chegar lá e ele querer vender um apartamento, cara, é melhor não ir. Aquela conversa que a gente teve. O cara entra, aqui é a cama. Aqui é a cama, aqui é o Isso eu tô banheiro. vendo, meu amigo. Isso eu O sei. cliente não é cego, É. não, meu irmão. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente mais investe hoje é na experiência do cliente. Cara, tu vai comprar um HB20, um carro popular. O vendedor sabe tudo, Ladislau. Eu fui É. uma vez eu fui comprar um carro. Se você gaguejar como vendedor, o comprador. Epa, tá Cara, errado o aqui, vendedor meu tá amigo. te vendendo um carro de 100, 150 mil reais, ele sabe tudo. Aí tu chega no imóvel de 1.200.000 e o corretor não sabe onde é a vaga, quantas vagas tem, como é que não é. É. Desculpa, mas é a grande verdade, né? Ou seja, eu acredito muito na experiência de compra. Eu lembro que uma vez eu fui trabalhando comprar. muito internamente. sabe? Total, mas é importante. Porque esse cara vende 2 vezes lá. E eu Nós temos 2 indicadores importantes lá e, e a- e hoje teve mais clareza sobre isso na nossa 2 últimas reuniões. Sobre o corretor estar ativo, entendeu? Ele, quando o cliente, tem o meu imóvel para vender, não é perguntar, você tem as fotos? É perguntar, quando é que eu posso ir visitar para tirar as fotos? Uma vez uma cliente, Ladislau, o isso teu aconteceu cliente, comigo, ele tá? ele é muito, rapaz, ele sabe se você gaguejar, você perde a venda, porque ele bem informado, cara. Sabe, entendeu? É todo mundo, E todo internet, assim, focou. Às vezes, desculpa interromper, o cliente hoje lá, mas tem gente quando sabe antes do corretor. Cara, eu fui comprar rapidinho, há 1 minuto. Fui comprar um carro, cheguei lá para comprar o carro. Cara, esse aqui é o modelo tal, tal, tal. Aí ele tá. Esse carro aqui é 2.0 turbo, não sei o que, tem 100. Não, cara. Esse carro ele é vendido como 2.0, mas ele é 1.9. Ele tem menos cavalo que isso. Não, aí o cara começou a teimar comigo. Aí eu fui lá ver o carro, fiz o test drive, e no final ele foi lá. Doutor, o senhor tinha razão. Cara, tu acha que isso acontece no mercado imobiliário? Mas o que é que a gente tá conversando com o nosso time, tá? Vai ver a rua, vai ver os diferenciais da vista. Porque se o cliente te perguntar assim, a vista é boa? Você não foi, você vai dizer e lá não era. Aconteceu comigo, tá? Ontem a gente me ligou uma vez, eu não tive o imóvel, né? Eu peguei os meus erros e tentava para a equipe. A cliente disse, essa rua é arborizada? E não era, entendeu? Então hoje eu faço questão de ver o imóvel, ver a vista, ver o local, descer para ver a grade, falar com o porteiro, entendeu?
Eu tô pegando aqui o 7º andar, aí o porteiro tem lá rapaz, amigo, tem alguma oportunidade disponível aqui no prédio? Porque se um cliente meu me ligar e não quiser o meu 7º andar, quiser o 20º, eu teria essa opção também, entendeu? Mas o preço tá correto? A gente fala isso pro nosso corretor, na realidade. A gente tá conversando com eles, entendeu? O corretor tem que estar ativo, o corretor tem que visitar toda semana, o corretor ele tem que estar um passo à frente. Eh, eu digo isso, Daniel, que na Copa, os gols de cabeça, como é que acontecia? O zagueiro estava ali esperando, a bola vinha, o atacante ficava por trás do zagueiro, antes da bola chegar, ele dava 2 passos pra frente, Antecipava. pulava e fazia o gol. Isso é que o corretor tem que fazer também. Que eu não consiga fazer o produto mais perfeito possível que atenda, porque não adianta de nada, eu saio com um produto, "Ô Daniel, tá caro", não é que tá caro, todo mundo vai dizer que tá caro, mas, pô, podia ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá faltando uma vaga, tá faltando não sei o quê, por que que você botou assim? Cara, essa hora, prancheta aguenta qualquer coisa, e tem com e outra coisa, a barriga no balcão, porque isso é outra coisa interessante, o mercado muda cada vez mais rápido. O ciclo está cada vez diminuindo. Ciclos de mudança Menores. estão acontecendo cada vez mais rápido. Antigamente as coisas mudavam de 20 em 20 anos, de 10 em 10 anos, de 5 cara, as coisas estão mudando de ano em ano. Cara, dia desses, 5 anos atrás, 37 metros quadrados era pequeno, ninguém entendia o que era. Quando eu falei 37 metros quadrados a primeira vez, meu pai me perguntou se eu estava querendo vender kitnet na aldeota. O que eu tenho observado, Cadu e Laslau, é que o mercado, Vitor. Fica à vontade, obrigado. o que eu tenho observado é que o mercado, todos os mercados na verdade, mas o imobiliário Só, principalmente. desculpa, é só porque quando eu vou cortar, geralmente eu anoto o tempo. Uhum. Aí, como eu não anotei o corte anterior, porque vocês falaram depois, Tá. aí só Tá. se for fazer outro corte, sinaliza na hora. Tá. Mas ele falou corta na hora, né? Foi? Tá. Foi. Isso. Foi. Esse corte agora, esse último vocês falaram, foi em 1h30. Ele vai na íntegra, vai? Sabe falar mais ou menos? Não, a gente vai cortar no. Só lembra essa história, porque senão vai dar problema pra Tá, mim, ó. tá? Foi um pouco antes desse. Foi, Não, acho mas que eu não falei, eu não falei, 10 eu não minutinhos falei. em massa. Eu não falei. Não, relaxa. É o da. Relaxa. É o Fica ali, eu não falei do. menosprezando. É o Eu do. sei, mas é porque tu Da sabe. Housing Sabe Pass. só que tu cobrasse ao vivo a tua equipe? Já a gente Merda que vê aí, dá. vamos ver contigo. É, Housing Não, Pass. mas Mas uns 5 a 10 minutos. Mas eu falei no sentido Eu de entendi. que nós melhoramos, Mas é o objetivo. mas Não, ele melhorou. Mas eu só. Vamos aqui. Eu ia acabar isso Agora- aqui, acho que é bom a gente já dar uma. Ir pros finalmente. Pronto. Tá? É a minha última fala, tá? Então deixa eu só terminar, trago aqui. Começa da onde o mercado O tá mercado mudando. mudou. Esse é um insight legal. Obrigado, grande Vitor. Valeu, obrigado. Eu Só a gente tirar aqui. atendi minha esposa no podcast. Tudo bem? Ah, ótimo. Minha mulher também. Espera, aqui no Eu, final eu, isso é uma eu, conversa. eu não tenho medo de nada, eu tenho medo da E minha mulher. é bom, cara, que às vezes não fica. Quando ele fica mais. É, mais Faz um flow. Mais fluido. mas a gente tá aparecendo aqui o Casé. Um flow. É tipo isso aí. Mas vamos lá. O que eu tenho observado, Cadu e Laslau, é que o mercado, não só o mercado imobiliário, mas ele tem mudado cada vez mais rápido. Vou dar alguns detalhes. Antigamente, mudanças grandes, ela aconteceu de 20 em 20 anos, depois de 10 em 10 anos, 5 em 5 anos. Eu estou observando agora as mudanças acontecer de ano em ano. Sei lá, 5 anos atrás, que a gente lançou o primeiro J-Smart, todo mundo dizia, cara, eu vi 37 metros, quem quer morar nisso? Meu pai chegou pra mim e disse assim, cara, tu quer comprar, fazer algo? Meu pai não, meu pai e muita gente do mercado dizendo, mas tu quer fazer kitnet na aldeota? Pra muita gente eu virei motivo de piada, falando 37 metros quadrados, que era muito pequeno e tal. Todo mundo achando que era só locação por temporada e tal. A gente dos 25, os 37 viraram 50, 60, viraram 80, beleza? Fui 1, 2 e 3. Eu consegui fazer um 3/4 compacto, muito inteligente, mas a gente também foi para os 25 metros. E sem brincadeira, a gente falou muito short stay aqui, mas se for pegar a aposta, vai acontecer em Fortaleza o que provavelmente já está acontecendo em São Paulo. A gente fala muito short stay para 25 metros quadrados, mas se fosse para apostar, eu diria que de 30% a 50% desse prédio vai ser moradia em 25 metros. Principalmente pelo produto que a gente faz, que realmente ele é muito eficiente em espaço. Então, essas mudanças, por exemplo, é inconcebível hoje
independentemente do perfil do produto, eu fazer um prédio sem um coworking. Concebível fazer um prédio hoje sem um mercadinho. Concebível fazer hoje um prédio sem uma mega academia. Porra, a época das canetinhas, tá todo mundo, todo mundo olhando para o wellness e tal. Já estudo, se eu vou para o Léo agora, tem uma academia gigante, uma piscina olímpica, cara. Num estúdio, num terreno pequeno. Então, são mudanças que aconteciam de 20 em 20 anos. O cara tá acontecendo de ano em ano. A migração do JC, não digo nem migração, porque esses mercados dos dois continuam a existir. Mas, tipo assim, 5 anos atrás, se eu falasse 25 metros quadrados, Tá doido. tô doido. Tô doido. Então, eu acho que o grande segredo para todos os mercados, você precisa entender para onde é que o comportamento humano tá indo. E nem sempre acreditar nele. Porque se eu fosse acreditar no metaverso, eu não tinha feito um showroom com 500 metros quadrados e 20 vagas de estacionamento. Entendeu? Então, às vezes, você tem que questionar até a tendência. Porque, às vezes, a tendência pode lhe enganar. Quem é que tá ditando nessa tendência? Eu encerro aqui? Cara, fica à vontade. Vai Fica à encerrar? vontade. Pegando esse gancho aí do Daniel, acredito que quando a gente fala de janela, quando a gente provocou aqui o cliente, provocou você também como host aqui do podcast, para comprar também, entendeu? Só A depende de você. A gente, cara, Du, a gente tá vendendo Coca-Cola falando a verdade, entendeu? Esse produto, imagina só o potencial de crescimento dele. Se em cada 5 brasileiros, um mora de aluguel, que é a tendência mundial que vocês já viram, se esse número aumentar, se for para 2 a cada 5, ele dobra de tamanho, entendeu? Tá certo? Então, esse produto, ele tá encaixado com o futuro que tá bem aí, batendo a porta. E só vê quem não quer ver, entendeu? Tem muita gente que é conservador, tá? Tem muita gente que é mais agressivo. Mas você sendo conservador, tá? Não tem produto mais adequado para você fazer investimento, pensando no longo prazo. Quando vamos investir numa ação, a gente vai olhar segmento, a gente vai olhar a empresa, a gente vai olhar os números dela e tal, vai olhar o consumidor futuro e tal, a gente tá olhando tudo, tá? E aqui a gente já tá botando na mesa. Olha, a curva é essa daqui. Esse produto No histórico. tá indo para cá, entendeu? Então, de forma muito inteligente, eu tô ocupando o tijolo, que é seguro, né? Não é um papel, é seguro. Aliás, o papel dele é uma escritura no seu nome com endereço É o melhor papel do fixo. mercado, é uma É o melhor escritura. papel, entendeu? É sólido, é um bem de raiz e tudo, tá? E se a gente for olhar tudo que a gente falou aqui, de janela, de oportunidade, de produto, eu acho que hoje, essa reta final de ano, eu diria, tu vai lançar de novo mais um agora? Vai, por favor, viu? Entendeu? Essa reta final de ano, Spoiler. cara, nunca vendeu tanto, sabe? Bota um produto, vende tudo, entendeu? Por quê? Porque a demanda, ela pulsa, tanto dos investidores como dos consumidores também, né? Seja aquele cara que vai fazer o experimento lá, tá olhando lá para daqui a 5 anos, 10 anos, entendeu? Esse cara vai comprar também, e se ele não quiser morar, ele bota para alugar e tá rendendo, tá tudo certo, entendeu? Cadu, muito obrigado. E, meus amigos, onde é que encontram vocês? Instagram, é lá é interna, é lá no escritório, onde é? Se for para comprar, tem que me procurar. Se for para conversar, vai com essa coisa, vai comprar comigo. Tem um cupom KB, não, que tem um... Assim, eu vendo ideias, ele vende as minhas ideias. Eu vendo a ideia, eu lhe ensino a pensar de uma forma mais conectada com o mercado imobiliário. E ele consegue transformar essa ideia em um apartamento. Não, E no digital vocês me chamam que a gente escala, né? Não, Exatamente. Grande você- Daniel, onde é que te encontra, meu irmão? Meu Instagram, né? @Daniel_J Simões, muito simples. Ou @J Simões Consultora, a gente faz muito collab. Nosso site, jsimões.com.br, mas quer encontrar mesmo, né, Ladislau? Rua Costa Barros 2155, que é a nossa J Store, onde eu disse aqui mais cedo, nós temos 5 apartamentos procura decorados. real agora. quando chegar lá. Procura Real quando chegar lá. Liga pra Real que eu te dou o endereço. Exatamente. Que eu acho que talvez seja a melhor forma realmente de começar a pensar. A gente tem uma equipe extremamente capacitada para explicar o que é investimento imobiliário. E, de novo, a gente está falando de investimento imobiliário, mas tudo é investimento imobiliário. O apartamento que você mora, Cadu, ele é um investimento. Sim. Do ponto de vista que se você não está pagando aluguel e você está pagando aluguel para si mesmo,
ainda mais alavancando, que só investimento. Bacana. E Ladislau, seu Instagram. Bom, Instagram Real Imobiliária, reale.imobiliária, @reale.imobiliária, ladislau.reale. Bacana. Digitou lá, você já me conta rapidinho. Se você está buscando aí um bom serviço, se você está buscando atenção, cuidado, empatia, procura a gente. Bacana. Tá? A gente trabalha no mercado tanto de investimento, mercado importantíssimo hoje, tá? É pauta quente na mesa do investidor. A gente trabalha no médio e alto padrão e na realeprivate.com, tá? Você encontra o mercado premium de Fortaleza, onde eu faço esse atendimento diretamente, com uma equipe reduzida para exatamente entregar o máximo de qualidade possível nesse atendimento, tá Bacana. bom? Gente, Obrigado. muito obrigado. Obrigado, O Cadu. papo foi muito, muito bom. Você que tá aqui, já sigam. Siga o Ladislau, siga o Daniel e se inscreva no canal, gente. Forte abraço, fiquem com Deus. Obrigado, meus amigos. Legal, obrigado. Valeu. Obrigado. Show. E com esse aqui é desse jeito, todo tempo.